paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma série, desta vez no Evangelho de João. São mensagens que estamos pregando aqui na ICPI Florianópolis, e eu espero que você leia junto comigo. Convido você a ler a Palavra de Deus junto comigo nesta nova série. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 apenas. Eu vou deixar uma descrição, uma introdução ao Evangelho de João, que você poderá ver algumas informações importantes. Mas eu quero falar é que o Evangelho de João foi escrito com o propósito, que está lá no capítulo 20, verso 31, que as pessoas creiam que Jesus é Deus e, crendo nele, tenham a vida eterna. Isso é o que pauta o Evangelho de João. Antes de entrar no texto, a gente precisa ver quem é o Verbo, porque o versículo diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quem é o Verbo? No versículo 14 desse mesmo capítulo, o Verbo é apresentado como aquele que se fez carne. Então, o texto está nos mostrando que o Verbo é Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Então nos fica a seguinte questão: por que João usa essa palavra, usa esse termo verbo para nos referir a respeito de Jesus? A gente pensa em primeiro lugar na cultura onde ele estava. Na cultura onde João estava, essa palavra verbo ou a palavra tinha um sentido de expressão, tinha um sentido de fala, pensamento, raciocínio, e talvez uma forma mais profunda, quando o filósofo chamado Heráclito, ele usa essa palavra para definir aquilo que rege o mundo. Ele diz: aquilo que rege o mundo é o verbo, ou em grego é o logos. Então aqui a expressão é logos. O logos é o que rege o mundo. Então João usa essa expressão que era usada dessa forma para os gregos. Mas João também tem uma cultura judaica. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a palavra do Senhor é criadora. No Salmo 33, versículo 6, pela palavra foram feitos os céus. Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Em Jeremias 1:4, em Jonas 1 e Malaquias 1, a palavra do Senhor é uma forma de Deus se revelar, é uma forma de Deus falar com os homens através dos profetas. Salmo 107, versículo 20, a gente vê que a palavra sara, a palavra salva da destruição, no Salmo 107, versículo 20. Então a palavra do Senhor é um agente de salvação no Antigo Testamento. Em Oséias, capítulo 6, versículo 5, a palavra do Senhor ali é um agente de juízo. Em Isaías 55:11, nós vemos que a palavra do Senhor é algo que não falha na sua missão. Então, é isso que o Antigo Testamento fala acerca da palavra do Senhor. Mas o que isso tem a ver com João 1:1? Observe, Hebreus 1:1 está escrito: havendo Deus falado de muitas maneiras a nós, falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o Verbo é Jesus, a palavra é Jesus, é de Jesus que João está falando. Então, João quer nos mostrar que Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a mensagem de Deus para nós, Jesus é uma carta de carne e osso. E essa palavra tem as mesmas características do Antigo Testamento. É a palavra que cria, que é a revelação de Deus aos homens, que veio para salvar, que virá como juiz. E é uma palavra que não falha em sua missão. Então nós entramos no texto, e no versículo 1 tem uma afirmação de João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa afirmação de João começa falando que no princípio era o Verbo. Ele não diz que no princípio foi o Verbo ou que no princípio começou a ser o Verbo. Que princípio é esse? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui João diz que no princípio o Verbo era. Jesus não foi criado, Jesus é eterno. A primeira parte da afirmação de João no versículo 1, ele está dizendo: o Verbo é eterno.
O que confirma João 8,58, onde fala que Jesus é antes de Abraão. E você pode se lembrar de Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o nome dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Apocalipse 1, 7 e 8, onde fala que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, se a primeira parte do versículo, no princípio era o verbo, ele está falando que Jesus é eterno. Não teve um dia que Jesus não foi, e não haverá um dia que Jesus não há de ser. O texto ainda diz, o verbo estava com Deus. Comunhão íntima, uma ligação, um estar com Deus, que é algo, uma comunhão eterna com Deus, uma ligação profunda, inexplicável. Ou seja, há um só Deus. Há um só Deus, mas o Verbo, o Filho, não é Deus Pai. Ele estava com Deus Pai. Nós vemos então que na Trindade temos união e distinção, conforme João 17, 21, onde diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Então, união. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Distinção. Então, na Trindade temos um só Deus, mas temos pessoas distintas. E aí, o Verbo chega o João chega em seu ápice dessa afirmação. O Verbo era Deus. Olha como ele progride. O Verbo é eterno. O Verbo estava com Deus. E o ápice, Jesus é Deus. Para os judeus isso era uma blasfêmia. Para os gregos isso era uma loucura. Mas para João isso era o Evangelho. Talvez para você Jesus era um homem bom. Talvez para você Jesus seja um grande líder, um exemplo. Mas nada disso tem valor se você não crê que Jesus é eterno, estava com Deus e é Deus. Talvez você não entenda isso e é natural, porque eu também não consigo entender a Trindade. A mente humana não entende a Trindade, mas é necessário crer. É necessário crer que há um só Deus. Mas há três pessoas que não se misturam. Eu não sei como te explicar isso, mas eu sei que Jesus é Deus. E você tem que crer que Jesus é Deus. E o que isso muda em nossa vida? O que esse simples versículo muda em nós? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Jesus é o Pai da eternidade, só Ele pode dar vida eterna. Em segundo lugar, aquele que estava na eternidade com Deus, com glória, aquele que estava com Deus, hoje está conosco, quem está em nossos corações. Aquele que pisou na terra para nos salvar. Em terceiro lugar, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele esvaziou a si mesmo e veio. Irmãos, Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus. E Ele veio para nos salvar. Por isso que o interessante não é o homem e a lua, mas é o Deus que fez a terra vir dentro da terra. O interessante não é o homem pisar na lua, é Deus pisar na terra. Esse é o maior milagre que já existiu. O Verbo se fez carne. Mas então João vai provar que Jesus é Deus. Nos versículos 2 e 3. A prova inicial é que ele estava no princípio com Deus, no versículo 2. Parece uma repetição das palavras, mas é diferente. Primeiro porque ele diz, ele estava no princípio com Deus. Ele estava falando do verbo e agora ele usa a expressão ele, que dá uma ideia de pessoalidade. Jesus é uma pessoa, não é uma coisa. É algo que a gente pode se comunicar, se relacionar, aproximar e amar. Então ele pega essa pessoa, ele, e diz que estava no princípio com Deus. No versículo 1 ele diz, no princípio era o verbo. Ele queria mostrar que no princípio Jesus já existia. Mas agora ele diz que no princípio estava com Deus. Que princípio? A criação. A criação. Na criação Jesus estava com Deus. Como nós podemos ver isso em Gênesis 1, 26. E disse Deus,
façamos o homem, a nossa imagem. Então, na criação é um ato da Trindade. Jesus estava na criação. E ele não estava à toa na criação, ele estava ativo na criação. O versículo diz: todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava lá criando junto com Deus Pai. Ele era o canal de Deus para a criação, assim como ele é o canal de Deus para a redenção. Aí o versículo conclui: e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nem os céus, nem as estrelas, e nem nós seríamos sem ele. Irmãos, um cientista disse que seria necessário muitas, mas muitas memórias de computador para guardar as informações contidas em uma célula. E o nosso corpo, nesse instante, está produzindo milhões de células. Quantas informações tem no nosso corpo, em nosso DNA? Nada disso seria sem ele. Como não crer em um Deus todo-poderoso que faz um mundo perfeito em ordem? Ele criou tudo. Ele criou todas as coisas. Isso deveria nos impactar, porque o filho do carpinteiro morto na cruz é aquele que estava na criação do mundo, é aquele que sabe cada informação de nosso DNA, aquele que sofreu na cruz, é o criador de todas as coisas e nada seria sem ele. Como não orar? Por que você não confia em Deus? Por que você não confia em Jesus Cristo? Ele que fez o mundo todo, será que ele não pode resolver o seu problema? Não pare de orar, não pare de orar. Diante desta afirmação, Jesus é Deus. Essa é a afirmação desses 3 versículos. Ele é eterno, ele estava com Deus, ele é Criador. Então, em resumo, esses 3 versículos nos dizem: Jesus é Deus. Você tem 3 opções: me chamar de louco, falar, em segundo lugar, falar que eu estou errado. Em terceiro lugar, você pode se render a Jesus, porque ele é Deus. E Jesus, sendo Deus, ele é onipresente, onisciente. Ele é Deus, ele sabe de tudo, conhece tudo. A aplicação desse texto é como nós estamos diante de Jesus. Como nós estamos diante de Deus. O Deus que se encarnou, que esvaziou a si mesmo para morrer em nosso lugar. Jesus é Deus, creia nisso. Ele pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até os próximos vídeos.